Valor para mim é tudo aquilo que é importante na nossa vida e que a gente não abriria mão por nada, por nenhuma situação. Os 3 valores que eu carrego na minha vida é tentar ser o mais justa que eu puder com as pessoas, ser humana e não desejar nada de ninguém. Tentar ganhar as minhas coisas por mérito próprio. No meio que eu atuo, eu tento trabalhar os meus valores com os meus funcionários, com as pessoas que eu convivo, para tentar fazer tudo sempre da melhor forma, que fique sempre bom para todo mundo. E eu tento mostrar sempre para as pessoas que estão comigo que a gente consegue sim entrar no meio termo para que fique bom para todos. No sentido de ser humano, é saber que cada pessoa é um indivíduo que precisa de uma atenção. Eu trabalho na área da saúde, então a dor do outro ela tem que me tocar para que eu consiga acessar aquele paciente e conseguir tratar ele. Isso me ajuda muito nesse sentido. E quando eu não desejo o que é das outras pessoas, isso faz com que eu tenha mais garra para conseguir olhar para a minha vida, para as minhas coisas, para os meus objetivos de forma mais clara, onde esses objetivos vão ser alcançados porque eu vou estar sempre lutando para dar o meu melhor, para que eu tenha mérito naquilo que eu estiver fazendo. Os valores costumam ser individuais de cada um, porque, na minha opinião, ele depende muito do ambiente que você vive, das pessoas que você convive, da forma com que você enxerga o mundo. Então, isso é algo bastante individual. O que para mim pode ser extremamente correto, para outra pessoa talvez não seja, ou ela veja por um outro ângulo, por uma questão cultural também. Então, isso é bastante relativo, não é uma receita de bolo, é algo que pode variar bastante de uma cultura, de uma família, de um meio diferente que as pessoas possam estar vivendo ali. As redes sociais, elas criaram um mundo onde as pessoas compartilham apenas aquilo que elas querem compartilhar. E isso muitas vezes dá uma falsa sensação de que tudo sempre está muito bem ou tudo sempre está muito mal. E isso pode, de alguma forma, fazer com que as pessoas tenham valores semelhantes àquilo que elas idealizam na rede social. E isso, às vezes, acaba prejudicando um pouco o mundo real, porque às vezes tudo que a gente está publicando ali na rede social não passa de trechos da nossa vida. Então existe uma parte da nossa vida que a gente não gostaria de mostrar. E geralmente são nos bastidores que a gente realmente vive os nossos valores. E nem sempre isso é exposto na internet. Então pode influenciar bastante, principalmente as pessoas mais jovens, mas é preciso sempre ter muito cuidado, pois realmente acho que a gente precisa ter os nossos próprios valores de acordo com as nossas próprias vivências no mundo real e não no mundo virtual. Por ser estudante de filosofia, eu compreendo, conceituo o valor exatamente a partir daquilo que nos diz a espiral filosófica, que é exatamente o objeto de preferência ou de escolha. Esse termo ele foi introduzido pelos estoicos no campo da ética como sendo objeto de escolha moral. Poderia citar também o pensamento de Hobbes, que nos diz: o valor de um homem, como de todas as outras coisas, é seu preço, e que este pode ser pago pelo uso de suas faculdades. Atualmente, há-se uma discussão importante a partir do século XIX, que é a chamada teoria dos valores. Alguns filósofos falam sobre isso, especialmente aonde ele tinha como foco principal a chamada transvaloração dos valores. E esse seu entendimento acerca dos valores, que é a principal crítica que ele fazia quando escrevia os seus textos, é exatamente a respeito da imposição dos valores nos mais diversos âmbitos da sociedade. Então,
a teoria dos valores, ela serve atualmente para nos direcionar de uma forma prática em nossas ações e comportamentos. Ela vai, portanto, disseminar em vários campos, como, por exemplo, eu poderia trazer aqui o campo ético, o campo político, econômico e religioso. Então, essa teoria, ela compreende o ser humano como um ser que age e modifica a natureza a fim de suprir essas necessidades, as suas necessidades existenciais, por meio de ações intencionais. Desde o nascimento, pode-se afirmar que o homem tem valores herdados. E aí, o juízo de valor, também um termo interessante destacarmos, elas são avaliações e julgamentos feitos no dia a dia acerca de nossas atitudes. E aí surgem questões também axiológicas, como, por exemplo, qual é a natureza do valor? E a subjetividade? E a relatividade? Mas afinal, em que tudo isso, o que é concernente a tudo isso com relação aos valores? Então, é importante dizer que uma coisa é o valor e outra coisa é o ser. Dentre os muitos valores que considero essenciais para a nossa vida, destaco, em primeiro lugar, a empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos a dor do outro. Sem dúvida alguma, diante das realidades odiernas, se faz necessário cada vez mais esta sensibilidade para com o outro. Depois, a humildade, o reconhecimento daquilo que é déficit, que é falta em nós, das nossas faltas e limitações. E depois, o respeito, como eu falava anteriormente, na questão anterior, o respeito ele se faz necessário porque há diversos grupos que têm valores antagônicos, valores que se confrontam. Então, é necessário haver o respeito, apesar das diferentes ideias. Podemos viver bem, apesar das ideias antagônicas, apesar das diferenças. No ambiente em que estou inserido, nós temos como um norte de orientação um projeto formativo, isto é, um livro em que é dividida algumas etapas de nossa formação humana, intelectual e assim por diante, em que nós fazemos um projeto de vida. Neste projeto de vida, há elementos importantes que a cada etapa nós vamos vendo se estamos alcançando aqueles objetivos. E um desses objetivos é sermos pessoas simples, humildes, que estejam atentos ao outro, que esteja atento a tudo aquilo que possa interferir nas relações interpessoais, na relação com outros setores. Então, esse projeto de vida, orientado pelo projeto formativo, está ali os valores que estão no nosso ambiente. E os valores principais, como eu falava, se não me engano, são exatamente a humildade, a honestidade, o respeito, a ajuda mútua. Então, tudo isso corrobora para que a gente tenha uma relação saudável dentro do nosso ambiente. E nós fazemos isto com afinco e a cada dia tentando seguir estes valores. Veja, se nós analisarmos o percurso antropológico, várias questões que são muitas e que aqui não tenho como esmiuçar cada uma delas, mas o ser humano, principalmente no odierno, ele está cada vez mais imbuído do que nós conceituamos subjetividade. E por isso mesmo, tenta-se, pelo menos uma visão pessoal, de que
nós estamos tentando colocar tudo em caráter subjetivo. Inclusive, aí como faz a pergunta, os valores. Será que são todos subjetivos? Eu sustento, aqui não tenho como explicar minhas premissas, minhas explicações detalhadamente, mas eu sustento a tese segundo a qual há coisas, determinadas coisas, que têm um caráter objetivo e por isso são universais, portanto universais, e não há como fugir disso. Enquanto que há coisas que aí sim podemos passar pelo crivo, podemos passar pela subjetividade, mas em síntese há coisas que são objetivos, que estão dadas porque a realidade delas se impõe como tal, enquanto que há coisas que aí sim nós podemos passar pelo nosso crivo e pela subjetividade julgar valores se eles serão ou não aceitos. Mas existem valores que são universais e, portanto, devem ser respeitados, inclusive o respeito. As redes sociais têm sua relevância para a sociedade odierna, mas também traz alguns problemas, como os impactos nos valores humanos. Porque, veja, eu estou estudando uma obra de um filósofo francês chamada Sociedade do Espetáculo, que ele traz uma coisa bem simples em um de seus escritos lá na obra, que o ser, ele hoje é substituído pelo aparecer, ou seja, o aparecer vale mais do que o ser e o ter. Então, se nós pegarmos isso dentro de uma axiologia, dentro de uma teoria de valores, é possível perceber que aí há um desequilíbrio. Como é que nós sustentamos que ali, dentro de uma rede social, dentro das relações, se forma no indivíduo essa ideia de que o aparecer ele vale mais do que realmente ser? Então, nesse exemplo bem simples, nós podemos perceber como há um impacto grande das redes sociais na formação aí dos valores humanos, sobretudo em pessoas que ainda não têm uma formação sólida. Diga-se de passagem, eu estou fazendo esta reflexão de acordo com o ambiente que eu faço parte, que eu convivo. Isso, é claro, isso molda a minha percepção com relação a isso, como também pode moldar a sua que irá me ouvir. Mas para dizer que, com esse exemplo, dizer que há sim um impacto, e esse impacto é exatamente o de modificar estruturas que talvez já estejam ali sólidas e que, como eu dizia, têm caráter objetivo, e aí vai se criando uma instabilidade na geração que tende a perpassar para as outras.